Então, nós estamos numa série de mensagens A Virada. Hoje é a terceira parte, terceira mensagem dessa série. Isso. E nós vamos falar hoje, vamos ler junto aqui? Fé. Pode ler todo mundo junto. Fé que age. Isso, fé que age. Queridos, existem pessoas que acham que fé é ficar apenas meditando nas coisas de Deus. Também. A oração, a leitura bíblica, a meditação, né? A adoração, o louvor, pensar nas coisas de Deus, isso com certeza já é uma ação. Já é uma ação. Então, já como introdução aqui, eu quero te dizer o seguinte: agir não é você pegar e achar que tem que sair de casa e conquistar o mundo. Oração já é uma ação. Leitura bíblica já é uma ação. Amém? A gente tem que partir desse ponto. Porque se eu iniciar a mensagem sem falar isso, você vai achar que fé é tentar sair fazendo tudo e não vai dar certo. Eu quero ler com os irmãos Josué capítulo 1, versículo 7. O texto diz assim: somente seja forte e muito corajoso. Aqui é a segunda vez que Deus está falando para Josué ser forte e corajoso. Aqui está dizendo seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer ir andar. Olha que interessante esse texto, porque aqui o texto está falando para Josué ser forte e ser corajoso. Não está dizendo para ele ter força, não está dizendo para ele ter coragem, está dizendo para ele ser. Então preste atenção comigo, fé é o que realmente nós somos. Fé não é o que eu penso daquilo que eu quero ser. Fé é o que realmente eu sou. No quê? Em tudo, em todas as áreas da sua vida, em tudo aquilo que Deus direciona a você. Então a fé não é o que eu quero ser. A fé é quem eu realmente sou. Fé não é o que eu falo. Fé não é o que eu estou projetando. Fé é quem realmente eu sou. Onde? Aqui dentro. No meu coração e você no seu coração. Estamos juntos? Portanto, Josué recebe uma palavra. E toda a fé é fortalecida pela palavra de Deus. Está fraco na fé? Se fortaleça na palavra. Pastor, eu estou forte na fé. É porque você com certeza ouviu a palavra, leu a Bíblia, escutou a mensagem de Deus, louvou, adorou. De alguma maneira você se conectou com Deus. Porque somente Deus para fortalecer a nossa fé. Acabou. É isso. Queridos, fé não é Deus derramando porções assim, esse aqui eu vou dar mais, esse aqui eu vou dar menos. Esse aqui é fé de mais, esse fé de menos. Não é isso, queridos. A fé de uma pessoa sempre vai ser proporcional à busca dela por Deus. No quê? Nas coisas, nos pilares do cristianismo. Se eu te perguntar quais são os teus pilares da disciplina espiritual de um cristão, quais são? Aqui no Japão e em qualquer lugar do mundo. Leitura bíblica, meditação, louvor, adoração, jejum, oração. Amém? E é de se espantar muitas vezes cristãos que perguntam e pensam: pastor, o que eu posso fazer para fortalecer minha fé? Esses são os pilares. É a partir daí que a nossa fé é fortalecida, que nós temos visões, que os dons que Deus colocou dentro de nós vão
saindo para fora. Então, se você não está desenvolvendo os seus dons, peça para Deus: Deus, eu quero desenvolver os meus dons no teu propósito. Porque ninguém nasceu para ficar escondido. Ah, mas eu tenho vergonha. Não, você não tem vergonha. A partir de agora você vai ser um baita de um sem vergonha. Olha para o irmão do seu lado. Não precisa falar. Fala para esse seu sem vergonha. Para cumprir o propósito de Deus. Só que sem fé não tem como. Por quê? Porque fé é você ir para uma outra dimensão que você não conhece, que papai está te levando, para uma outra fase que você não sabe direito qual é, onde vai exigir tempo, investimento, e que você vai ter que deixar as âncoras para trás. Percebe que se nós não dependermos da palavra de Deus, não tem como viver o novo de Deus? Por quê? Porque se eu olhar para mim, não tem como. Se eu olhar para as minhas capacidades, eu não vou conseguir. Mas agora, se eu olhar para Deus, para o Pai, que está me enviando e está te enviando, e você buscar a Ele no secreto, o papai vai te capacitar de uma maneira tremenda para cumprir o propósito que Ele tem para ti. Nós vamos ver isso numa história bíblica aqui. Então, qual que é o sentido geral da fé? É nós usarmos os dons, as habilidades dadas por Deus com sabedoria do alto, na direção do Espírito Santo de Deus. Fé é confiança plena. Fé é acreditar firmemente em algo ou em alguém, mesmo sem ter provas visíveis. Alguém enxerga Deus? Nós não enxergamos Deus, porque Deus habita dentro de nós. Então, quando eu olho para alguém, eu tenho que olhar e saber que Deus está aí dentro. O Espírito Santo de Deus está aí dentro. O problema é que a gente fica olhando para nós. E se a gente olhar para nós, querido, misericórdia. Tá certo que tem uns que estão mais bonitinhos, outros não, mas espiritualmente, se nós olharmos para nós, acabou. Trapo de imundícia. Alguns estão com um perfuminho mais legal, né? Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Avanço. Aqueles da vovó, como é que é? Alma de flores? Como é que é? É, né? Não olhe para você, olha para quem está em você, que é o Espírito Santo de Deus. Não tem como ter fé olhando para nós, porque quando eu olho para mim, queridos, eu passo crises. Eu não sei você, se você olhar para você para cumprir aquilo que Deus está te direcionando, você vai ter grandes problemas. Porque sempre vai ser impossível. E aí vem a palavra e diz que para Deus nada é impossível. Tudo é possível que crê. Então é uma convicção interior que vai muito além da nossa razão, muito além da lógica, e é uma certeza que nasce no meu e no seu coração. Então é acessar o coração de Deus e Deus começa a derramar no nosso coração o que Ele tem para nós. Cuidado. O inimigo quer tocar primeiramente na sua e na minha fé. Porque Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que se o inimigo enfraquecer a minha e a sua fé, todo o resto da minha vida está comprometido. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se o inimigo enfraquecer minha fé, tocar na minha fé, acabou. Eu paro de agradar a Deus. Agora, uma fé fortalecida começa a ter o quê? Começa a ter frutos dignos de honra, começa a romper barreiras, começa a olhar daqui para frente, começa a ter visões, começa a ter uma convicção em meio às tempestades. Não pense que ter uma fé fortalecida é não passar por tempestades. Você vai passar, mas você vai ter a convicção que Deus está contigo. Você vai chorar, você vai ter crise, você vai ter aflição, mas você vai ter a convicção de que Deus está com você. Olha o que diz o texto: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima
precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Dou duas recompensas para quem busca a Deus. Quer saber? Sim ou não? Está aqui no texto. Primeiro, creia que ele existe. Segundo, que ele quer te dar presente. Tem gente que crê muito mais que Deus está esperando com uma varinha ou um chicote para dar no lombo quando erra, do que Deus dá presente. O texto está dizendo que a gente precisa crer que ele existe e que ele é o quê? Galardoador, diz outra tradução. Aqui diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Tem gente que está achando que Deus está procurando o erro para... Não, Deus não precisa disso. Deus está procurando homens e mulheres debaixo da graça dele, que não são perfeitos, mas que estão buscando a ele, renunciando, tentando fazer certo, humildes, buscando de fato e verdade, sem máscara diante de Deus, sem nenhum tipo de milindre, buscando na verdade. E aí, papai, recompensa. Então, não venha para um culto assim achando que não tem recompensa. Eu venho em todos os cultos sabendo que tem recompensa. Alguma coisa o papai vai dar. Às vezes é um mimo, às vezes é alguma coisa, mas o papai sempre dá alguma coisa. Eu não sei qual é a linha que você segue. Parece Deus dá sim, está dizendo o texto, ele recompensa aqueles que o buscam. É o texto que está dizendo. Vai da interpretação de cada um. Tem gente que acha que Deus só está punindo, e a pessoa nasceu para sofrer. É a linha teológica dela, não é a minha. A aflição faz parte da caminhada cristã. Mas que tem um Deus que nos guarda, nos protege, nos prospera, nos dá provisão, nos ama, nos acolhe. E olha que a gente tropeça e erra e cai. E o pai vai lá e pega de novo, vamos meu filho. E olha que nós somos teimosos. Quando vê, a gente olha para nós, começa a olhar para os traumas do passado e fica triste. Deus tentando falar, eu já curei, eu já perdoei, vamos viver o novo, vamos viver o que eu tenho para frente. E a gente de novo está olhando para o passado. E de novo, e Deus nunca diz de novo. Ele diz, é daqui para frente, filho, vem. É daqui para frente, vem. É daqui para frente, vem. A maior recompensa de Deus, eu creio que muitos aqui já pensaram em coisas. A nossa mente carnal logo pensa em coisas, porque ele recompensa aqueles que o buscam. Ah, o cara que já está, já pensa, ei, eu já quero aquele carro, eu já quero aquele dinheiro, eu já quero aquela moto, eu já quero... Irmãos, a maior recompensa que Deus nos dá é a salvação. Porque não adianta ter coisas se você está com a mente perturbada ou com o espírito morto. Vai dar caca. É a salvação, é a alegria, é a liberdade interior, é a sabedoria do alto para desfrutar o que nós já temos. Fala assim junto comigo agora. A maior dificuldade que eu tenho é desfrutar o que Deus já me deu. Essa é a maior dificuldade sua e minha. Porque a gente sempre está com a cabeça lá na frente, querendo mais, porque quando vier eu sou mais feliz. Irmãos, o que nós temos já é o suficiente para ser feliz hoje. Porque se você perder o filho que você tem hoje, ou a filha que você tem, ou o casamento que você tem, ou a família que você tem, você vai ver que era feliz e não sabia. Sabe qual é a igreja que a gente mais pode amar a Deus, amar as pessoas, servir as pessoas? É a igreja que você congrega. Só que hoje é uma competição, porque lá, irmão, serve onde você congrega. Porque quem não faz com excelência a Deus, onde congrega, não vai fazer em lugar nenhum. Serve na casa que você mora. Serve na família que você tem. Porque é nós honrando a Deus, onde nós estamos, que Deus nos leva para uma próxima fase. Então não fale mal do seu trabalho, não fale mal do seu salário, não fale mal porque você está dizendo para Deus, Deus, eu não mereço mais. Não faça isso. Fé é nós declararmos aquilo que tem para frente.
e glorifica a Deus. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O que é isso, queridos? É você ter a certeza daquilo que Deus prometeu para a tua vida. Você não está enxergando. Na vista você não está vendo. Mas Deus te deu uma visão. Então fé é não andar por vista, mas é andar por visão. Porque quando se lê esse texto aqui, Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que se não vê. Parece que a pessoa tem que andar de qualquer jeito na vida. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não projeta nada, simplesmente não é intencional em nada. Não, querido, está perdido. A pessoa que acha que fé é isso, está perdida. Eu preciso te falar isso. Existem jovens que perguntam, o que você quer fazer? Eu não sei, eu estou pela fé. Não sabe o que vai fazer, o que vai estudar, o que vai projetar. Não, tu está perdido, filho. Por quê? Porque quando nós temos fé, nós vamos apresentar para Deus um plano. E aí vem a surpresa de Deus. Os planos dele são maiores do que o nosso, não diz a Bíblia? Só que como é que os planos dele vai ser maior se eu não tenho? Então apresenta um plano para Deus, para o dele ser maior que o teu. Nós estamos aqui quebrando algumas crenças que impedem muitas pessoas de crescer. Apresenta um plano para Deus. Então é a certeza daquilo que Deus prometeu. E para eu acessar o que Deus prometeu, eu preciso orar. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso dar continuidade em ouvir a palavra, em servir. E em meio a isso tudo, tempestade, luta, aflições. Porque é nas lutas que nós buscamos mais o papai. É nos desafios que eu sei que você buscou mais a Deus. Porque essa é a nossa tendência. Fé é confiança, mesmo sem enxergar o resultado momentâneo. Você precisa enxergar com os olhos espirituais. Não com a vista. Não com os olhos naturais. Enxergue os resultados com os olhos espirituais. Fé é você entregar a vida a Deus, sem saber o que vai ser daqui para frente. Porque uma coisa só tu tem que saber, Deus está comigo e Ele está me dando a direção. Nós lemos aqui Josué 1:7. Somente seja forte e corajoso, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Qual que era a instrução? Obedecer. Então, fé, de fato e verdade, é quando eu obedeço aquilo que Deus está falando. Está baixando a régua? Está subindo a régua? Então, Deus pode pedir algo muito simples para você fazer. Se você não faz, a sua fé é pequena. E não pense que Deus vai pedir para fazer algo grande. Deus sempre vai nos pedir algo que a gente pode fazer. Vai pedir algo que a gente tem. Vai pedir algo que está ao nosso acesso. Ele nunca vai te pedir algo que não está no teu acesso. Jamais. Porque Ele deixaria de ser perfeito, deixaria de ser justo, deixaria de ser Deus. Batismo. Tem pessoas que já foram, já tomaram decisão, o Espírito Santo já falou. Fé, você age agora. Nomezinho na lista, vou me batizar. Está decidido, porque o Espírito Santo já fez a parte. O pastor já pregou, o Espírito Santo já está te convencendo desde quando você nasceu, e agora está esperando o quê? Um anjo grandão, bonito, de olho azul, chegar na porta e dizer, ei, vamos se batizar? As mulheres esperando um anjo bonitão, né? Não existe. Papai está esperando você. Porque no reino de Deus é assim, Deus faz, Deus fala, Deus transforma, Deus renova. Deus já enviou o seu Filho amado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Papai está assim. Quer saber mais o que tem para você? Pois é. Estou te convidando a viver pela fé. Eu lembro quando Deus colocou no meu coração para eu viver, pastorear. Eu não fui confirmar em ninguém.
absolutamente ninguém humano chegar e dizer, ó, será que é para eu fazer isso? Será que é para eu... Não. Eu não estou dizendo que eu tenho fé maior do que alguém aqui, não. Eu estou dizendo que quando Deus fala, Ele deixa muito claro no nosso coração. E se você está dando migué para Deus, vai custar caro esses migué. Fala assim comigo, os migué gera boletos. E tem juros. Irmãos, às vezes a gente pensa que Deus é que nem as pessoas, né? Não, Deus é Deus. Você está lá em oração, Ele está sabendo o que tu está pensando. Não, isso aqui eu não vou falar para Deus, porque senão Ele vai ficar sabendo. Ufa, quase que eu falei que Deus ia ficar sabendo desse pecado, desse negócio. Ah, quase, oh Deus. Ele só está esperando a gente manifestar. Não porque Ele não sabe, porque Ele quer ver a nossa humildade. Estamos juntos, irmãos? Então, troca a vista pela visão. Fé é a certeza daquilo que Deus prometeu para a tua vida. É a confiança, mesmo sem enxergar, e mesmo sem ter resultados momentâneos, mesmo em meio de crises, lutas e aflições, você tem que manifestar, eu tenho fé em Jesus. Vai passar. Alguns talvez me vê pregando aqui, pensam que não tem luta. Tem. Mas tem um Deus que é muito maior que todas elas. E que já nos deu vitória. Então ter fé é confiar em Deus. Confie, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tem gente que só quer a segunda parte, né, de Salmo 37:5. E o mais Ele fará. Não, mas o texto antes diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aí sim, o mais Ele fará. Entrega. É viver uma vida de obediência. E não é fácil obedecer, mas quando vem pelo nosso nível de entendimento do que é a obediência a Deus, queridos, a gente não se preocupa mais em viver pela vontade, pelas emoções e pelos sentimentos. A gente começa a pensar nas consequências das decisões, das vontades, dos sentimentos. Então, quem tem fé sabe que não pode mais viver pela vontade dos sentimentos, pelos desejos, e sim pela necessidade de andar com o papai. A fé nos amadurece. Porque se você me perguntar, pastor, você faz tudo o que gosta? Não. Mas eu sei que tem coisa que tem que ser feito, porque senão dá problema ali na frente. Por exemplo, obedecer a Deus. Obedecer a Deus nunca não vai ser bom para a carne, mas os resultados são excelentes. Então, é agir baseado na palavra, não apenas naquilo que sentimos ou vemos, mas principalmente na fé que temos na palavra de Deus. E eu quero agora entrar no texto, Mateus 14:22. Vamos ler esse texto aqui. Mateus 14:22. Acompanha junto aqui, por favor. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas? Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé,
Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém. A famosa passagem de Jesus caminhando sobre as águas e Pedro. Nós acabamos de ver aqui, então, que logo em seguida Jesus insistiu os discípulos, pode colocar o versículo 22, para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Olha aqui, ó, logo em seguida Jesus insistiu, fala, insistiu. Eu quero falar para você o contexto da história. Eles estão de um lado do mar da Galileia. Jesus acabara de fazer a multiplicação dos pães, então a multidão está com a barriguinha cheia de pão e peixe, satisfeito. E Jesus, então, pede para quem? Para a multidão ou para os discípulos? Para os discípulos. Ele insiste, vão, entra no barco e entram no mar da Galileia, até o outro lado. Ele está insistindo. E se ele teve que insistir, é porque os discípulos não queriam. Ligou? Papai está insistindo no quê? Há quanto tempo com você? Entra no barco. Obedece. Porque é o melhor para a tua vida. Tem a multidão e Deus e Jesus está falando para os discípulos e não está falando para a multidão. Então ele já está fazendo ali uma separação de quem crê e obedece e de quem não crê. Porém está ali. Por quê? Porque só quer pão e peixe. Você vem na igreja porque quer pão e peixe? Ou porque quer ser discípulo de Jesus e quer obedecer a Jesus e cumprir o ID, ganhar vidas para Jesus e falar de Jesus? Ei, cristão não é só aqui no templo não, querido. Você é chamado para falar de Jesus por onde passar, com sabedoria. Amém? E não me vem com a conversa, eu falo de Jesus lá fora com as atitudes. Não, é para falar com a boca também. Você conhece Jesus? Com sabedoria, no momento certo. Não chega amanhã de manhã na empresa lá, glória a Deus, aleluia, irmã, nossa, o chefe vai RH, isso aí está doido? Sabedoria para evangelizar. Então Jesus está falando o quê? Entra no barco e vai para os discípulos. Agora, os discípulos, a maioria são o quê? Pescadores, sim ou não? Eles conhecem o mar da Galileia. Eu profetizo para a tua vida para conhecer lá. 3. Gente, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. Aquele lugar lá falou demais comigo. É lindo demais. Pá. O mar não é mar de onda, é um lago. É um lago. É lindo, lindo, lindo. E, se Deus permitir, eu quero ainda voltar lá. Os discípulos, a maioria, são pescadores. Pedro é pescador nato. E pescador conhece o tempo, sim ou não? Quando Jesus disse para entrar no barco e entrar no lago, com certeza eles deram uma olhada no tempo. E o tempo estava se fechando. Por quê? Aí a gente vê isso que Jesus teve que insistir. Como que a gente vai entrar? Olha, o tempo está fechando, olha o tempo, temporal, vai dar. Não tenha medo dos temporais se Deus está dizendo para você ir. Vai. Não tenha medo dos ventos contrários se Deus está dizendo vai, porque é mais cômodo ficar ou entrar no barco e ir. Mais cômodo ficar, né? Só que não teria tempestade ali naquele momento, iria ter depois por ter ficado. Então, aquilo que eu não quero fazer em obediência a Deus vai parecer que para mim vai ser mais cômodo, mais seguro e melhor. No momento, talvez, mas depois, com o passar dos dias, vem a conta. E aí a tempestade aparece. Então, a tempestade que você quer evitar em obediência a Deus, você vai ter outra tempestade em desobediência. Qual é a diferença? Jesus não está mais na margem, ele está lá dentro do barco agora com você.
Não tem como evitar, irmãos, de obedecer a Deus e passar por aflições. Você escolhe a tempestade da vida que você quer. Existem alguns cristãos que eles falam assim, pastor, mas é difícil seguir a Deus, né? É difícil ser cristão, né? É difícil. Eu imagino, aí quer botar peso para cima de mim. Eu imagino ser pastor aqui, não precisa botar peso, não. Jesus mesmo diz que o fardo é leve. Então ele pensa que, não vou seguir, porque, meu Deus, né? Quer ver intercessão? Se Deus chama ele, não, eu não vou entrar na intercessão, porque se eu entrar na intercessão, a tribulação começa a aparecer. A fé da pessoa não está na obediência a Deus e cumprir o chamado. Está no inimigo. Pregar o evangelho, meu Deus, pregar, nossa, meu Deus. Irmãos, tudo que Deus mandar você fazer, vai ter provisão, proteção, vai ter tudo o que você precisa no chamado de Deus. Não precisa ter medo. As tempestades vão aparecer, mas Deus está nas tempestades. Então escolhe as tempestades que você quer, em obediência a Deus ou em desobediência, porque tempestade tem para todo ser humano. Nasceu um bebê, vai passar por tempestades, vai passar por lutas, vai passar por dificuldades. Agora, nós oramos sempre, apresentamos, para que esteja consagrada a Jesus. Porque nas tempestades, em obediência a Jesus, nós já temos a vitória. Então não confunda a fé com passividade, com omissão. Tem gente que está tranquilo e sereno, achando que está na fé. Não. O inimigo apenas deixou a pessoa porque ela já está em cima do muro. Mas vamos lá então. Jesus conduz os discípulos à tempestade. E eles entram no barco, e então eles estão indo no meio do mar da Galileia. Jesus vai orar. Jesus sobe sozinho no monte, ora, mas ao anoitecer, ele então estava ali sozinho, e o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, no meio da tempestade, o vento soprava contra eles, e na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha. Pedro, ele acaba de dizer o seguinte, Senhor, eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser quem você é. Vem. Ele está no barco com os outros discípulos e ele faz uma chamada. Ele provoca Jesus. Você já provocou Deus em algum momento? Deus, eu quero fazer isso. Comece em orações e profecias a provocar os céus. Agora não faz assim, Deus, eu quero ver se o Senhor é Deus mesmo, faz isso. Não é por aí. O Senhor é Deus mesmo, agora me dá uma Ferrari. Não é de duvidar que tem gente que... Se o Senhor é Deus mesmo, Deus faz aqui um botox, um negócio aqui em mim agora. Emagrece uns 10 quilos. Vem. E Pedro vai. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Ele começa a fazer o que Jesus estava fazendo. Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está triunfando. Porque fé não está fundamentado no que nós temos e no que nós somos. Fé precisa estar fundamentado em Cristo. Se você fundamentar no que você tem, logo ali na frente, você vai ter problemas. Se você embasar sua fé em quem você é, você vai ter problemas, mas se você colocar o foco em Jesus e olhar para Ele, e saber que Ele que faz triunfar, Ele que faz você caminhar sobre as águas, Ele é que te dá a provisão, Ele é que te dá a eternidade. O impacto das tempestades serão muito menores.
Pedro começa a afundar. E quando ele afunda, a fraqueza de Pedro foi manifestada. Quando Pedro começa a afundar, a fraqueza dele é denunciada. Qual é a tua fraqueza? Que você está tentando esconder de Deus. Quais são as pessoas para vir na igreja? As que mais incomodam. Quais são? As que se acham perfeitas. As que olham para os outros e julgam e criticam como se elas não tivessem problema. Porque não querem expor suas fraquezas. E o que a Bíblia diz? Quando nós somos fracos, é que aí o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Então, enquanto você quiser passar uma imagem de forte, é porque você está muito fraco, inseguro, está com sérios problemas interiores, talvez emocionais, espirituais, e Deus quer te quebrar no meio para que Ele fortaleça você na tua fraqueza. É por isso que a religião mata. O que é a religião? É vir no culto? Não muda nada. Amém? Glória a Deus. Dá nota para o culto. Olha, essa camisa do pastor está amassada. É isso aí. Tem alguns que vêm na igreja para ver se a igreja está cheia ou não. Entendeu? Sai falando, a igreja estava cheia. Não, hoje a igreja não estava cheia. Ei, você não está aqui para isso, você está aqui para buscar a Deus. Amém, irmãos? Estamos juntos ou não? Nós estamos falando sobre fé. Então, as fraquezas que você quer esconder de Deus, Ele está esperando você mostrar para Ele, para que Ele te fortaleça, para que Ele faça essa fraqueza ficar cada vez mais fortalecida, para que essas feridas sejam curadas. Eu posso falar por mim, eu já tentei, já criei muros em cima de traumas. E eu precisei derrubar esses muros e colocar diante de Deus, Senhor. Então, quando Deus te mostrar que você está tentando criar muros para se proteger, cuidado, isso é isolamento, o inimigo vai te pegar. Mas em nome de Jesus, você está quebrando os muros para que o inimigo não te pegue, para que você ande livre na presença do Espírito Santo. Os amiguinhos no barco são crentes, sim ou não? Eu nem quero saber o que estavam falando no barco. Eu nem quero saber. Acho que a primeira coisa que um falou aí, ó. Você achou, né? Você achou. Se emocionou, começou a caminhar e triunfar. Olha aí, ó. Eu sabia. Mas ele estava tendo experiências com Deus. Ele começou a afundar. Ali foi a oportunidade para Deus fortalecer ele. Foi na fraqueza que Pedro viveu mais um milagre, qual? A mão estendida para ele subir novamente. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de... Em obediência a Deus, não tenha medo de errar. Não tenha medo de afundar. Tenha medo de não sair do barco no momento que Deus diz, venha. Isso vale para ministério, isso vale para servir, isso vale para se batizar, isso vale em tudo. Não tenha medo que Deus é contigo. E sou mais ousado ainda. Muitas vezes, muitos têm que afundar para buscar a Deus, porque senão nunca busca. Então, se aquilo que aconteceu com você foi um motivo de você buscar a Deus e vir na igreja, alegre-se, é de Deus. Pastor, estou indo na igreja porque nunca busquei, nunca. Alegre-se. Deus está agindo na tua vida. Agora, alegre-se ainda mais, porque se Ele te enviou, é porque Ele tem coisa muito melhor reservada. O que você está disposto a entregar a Deus? Deus só vai transformar aquilo que você entrega para Ele.
Irmãos, Deus está nos levando para uma fé de maturidade. E fé madura decide. Se você quer viver uma vida em Cristo sem tomar decisão, o inimigo decide por você. Então, olha Pedro. Deixe-me ir até aí. Venha. Pronto. Palavra liberada. Vai ou não. Todos os dias nós temos momentos de decisões. O que vamos ouvir, o que vamos olhar, o que vamos pensar, o que vamos acessar. Todos os dias. Então, não tenha medo de expor suas fraquezas diante de Deus. Porque fraqueza exposta é fraqueza tratada e curada. Não tenha medo. Pare de se esconder. Não pense que vir na igreja e ficar no culto e ir embora vai mudar a tua vida. Não vai. O que vai mudar é você deixar a palavra entrar no teu coração, você decidir por Jesus, tomar decisão por Jesus e dizer, eu quero viver isso. E você até ter uma Bíblia, você vai começar a ter. Para aqueles que não têm. Eu não tinha Bíblia quando eu fui na igreja com 22 anos. Não tinha Bíblia. E aí o papai pegou, o Espírito Santo pegou, eu pensei, eu vou comprar uma Bíblia. Fui na livraria da igreja comprar uma Bíblia, pensei, até R$ 39,90 eu compro. Orgulho, soberbo, vou gastar em Bíblia. É isso, estou fazendo um favor ainda em estar aqui. O orgulhoso é isso, ele vem no curso assim, ei, vocês têm a alegria de ter a minha presença aqui, hein? Que é isso, hein, Deus? Ô Deus, cuida que fala comigo, senão eu saio, hein? E o Senhor precisa de mim. R$ 129,90, 2007. Bíblia Shed de estudo. Isso o quê? Eu olhei, estava bem pequenininho. Eu disse, por isso que bota pequenininho bem atrás aqui, né? E o Espírito Santo veio me, tu gastava em besteira muito mais e não reclamava. Agora tu não quer gastar? Aí vem a religião, né? Ah, mas é as coisas de Deus, precisa pagar. Precisa pagar. Sabedoria. Porque tem que pagar. Pagar, mas Deus não precisa de dinheiro, mas para fazer a Bíblia, para o papel, tudo precisa de dinheiro. Mas precisa na igreja pagar? Não, não precisa nada, mas tem uma luz, tem toda uma estrutura, isso aí precisa, sim, amém ou não? Ou eu estou ficando doido? Mas não vou entrar nesse assunto, senão vai esfriar. Deixa o papai falar com você mais de perto. Outra hora nós conversamos. Vamos lá, gente, eu vou acelerar aqui agora. Os irmãos viram que hoje eu estou bem de boa, né? Primeiro ponto, Jesus conduz os discípulos para a tempestade. Então não tenha medo de enfrentar as tempestades em obediência a Deus. Vai. Só vai. Só vai. E cuida com quem vai contigo. Os discípulos, a multidão ficou. Segundo ponto, uma fraqueza exposta diante de Deus será uma fraqueza tratada e curada. Pare de esconder de Deus aquilo que tem que ser escondido. Tem apelo no culto? Irmão, não é porque o pastor gosta. Tem apelo, é Deus te chamando. Humildade, eu vou sair do meu lugar e vou lá. Vou lá no altar entregar a minha fraqueza. Vou lá no altar entregar o que eu tenho que entregar. Eu não vou carregar mais isso. Está com um problema no casamento? 50% é você, grande chance. 50% grande chance é você também. Amém? Então você vem e entrega assim a mim, eu quero entregar aqui que eu acho que só meu marido é problema, só minha esposa é problema. Eu estou entregando aqui esse orgulho desgramado. Parece que é a quarta pessoa da Trindade. Deus está conduzindo de outro jeito o culto hoje, gente. Eu queria estar falando outras coisas. Terceiro ponto, fé no reino de Deus transpira em atitudes. Jesus disse para eles assim, entram vocês no barco, entram no mar da Galileia e vocês vão atravessar. Não é Jesus, é vocês. E às vezes a gente está pedindo para Deus fazer aquilo que Ele está dizendo, é para você fazer.
Então não basta falar de fé, não basta apenas crer no pensamento, não basta dizer que ama a Deus, não basta a fé manifestada em atitudes. E aí vem a diferença do sábio e do guru. Quer saber? O guru, não, o sábio é aquele que pratica o que ensina e ensina o que pratica. Não é perfeito, mas ele teme a Deus para ensinar o que não pratica, para não ensinar o que não pratica. Amém? Porque quem ensina o que não pratica quer aparecer. Então o sábio não é perfeito, mas ele teme a Deus e ensinar o que pratica e praticar o que ensina. O guru, ele só está preocupado em te ensinar. Ele só quer te impressionar. Mas ele não está nem aí se pratica o que fala. E o pior, tem gente que cai. E não pensa que guru e sábio é de microfone na mão. Não, muitas vezes é no meio da igreja. Muitas vezes é alguém lá no trabalho. Muitas vezes é alguém que vai lá e fala mal de Deus ou de alguém para ti, mas é um guru, porque não pratica nada, não sabe nada, nem Bíblia tem, não sabe nem um versículo da Bíblia que quer falar de Deus para você. E cuidado para não cair. Então, queridos, nós estamos meditando sobre fé. E não pense que fé é emocional. Fé não é emocional. Quando nós falamos sobre fé, a fé, ela passa pelo nosso entendimento. Por quê? Porque eu tenho que ministrar a palavra para que, se você, quando for batizado no Espírito Santo, você não leve para outro lado. Você entenda, nem tudo você vai entender, mas você entenda que é o Espírito Santo falando com você. Por quê? Porque você já foi ministrado pela palavra. Em todos os milagres, antes de cada milagre, Jesus ensinava. O que é um ensino? É sentar, ler, meditar e pensar. Fé, fala comigo, fé é pensar. Fé é pensar. Pensar nas Escrituras, pensar na tua história, pensar nas coisas de Deus. Tudo que é justo, puro, amável, de boa fama, respeitável, nisso pensai. Irmãos, fé não é você sair de casa e dizer, se Deus quiser, hoje o dia vai ser tremendo. Pode falar, mas você já leu a Bíblia, você já meditou, amanhã tem live 7 horas, entra na live, faz um cafezinho, um chazinho, anota o que Deus vai falar com você. Fé é pensar. Fé sobrenatural? Sim, sobre o nosso natural. Então evolua nas tuas decisões, porque Deus quer te levar em outra dimensão de fé. Para agora e pensa aqui comigo. Pedro estava na margem do Mar da Galileia e Deus deu uma direção. Insistiu para ele, entra no barco e vai. Ele entrou e foi, sim ou não? Um nível de fé. Atitude, ele agiu. Agora, qual que é a outra dimensão, qual que é o outro nível que Jesus queria levar a Pedro? Ele está no barco, todo mundo apavorado, ele diz, Jesus, deixe-me ir aí contigo, venha. Quando Jesus diz venha, o que Jesus está dizendo? Eu quero te levar agora para um outro nível de fé. Onde ninguém até aqui viveu. Caminhar sobre as águas. Quer caminhar sobre as águas? Obedece. Pedro tinha a oportunidade de olhar para Jesus ou olhar para os amigos, irmãos. Ele olhou para Jesus, saiu do barco e começou a caminhar. Ou seja, o milagre acontece quando a gente se dá, quando a gente se permite em viver aquilo que você nunca viveu, meu irmão. Não pense que vai vir algo novo de Deus, você pensando do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito. Não vai vir. Deus vai falar algo para você. Batiza. O Espírito Santo vai falar para você. Se relaciona com os irmãos da igreja. Serve no ministério. Faz alguma coisa diferente. Não adianta ter fé e viver sempre a mesmice, com as mesmas amizades, com os mesmos lugares, com as mesmas pessoas, se pai, coisa arada, e pai e tal.
Não vai viver. Pedro só caminhou sobre as águas porque ele aceitou o venha. Aceite o venha de Jesus. Aceite o venha de Jesus. E pare de olhar para as pessoas com medo do que elas vão falar, porque elas vão falar. Mas assim como tem alguém que vai criticar, vai ter aquele que vai dizer, eu me inspirei na fé dele. Eu me inspirei na fé dela. Para quem tem medo das críticas e do que as pessoas falam, deixa eu te perguntar uma coisa. Na tua vida, teve mais pessoas que te criticou ou te ajudou? Hã? Vamos lá, pensa de novo. Na tua história, teve mais gente que te ajudou ou te impediu viver? Ajudou ou te impediu viver? Mas que ajudou, irmão. Está vendo que a nossa mente está sempre conduzindo para o que é errado? Se você fazer um levantamento das pessoas que trabalham, família, igreja, em todo lugar, teve mais pessoas que te ajudaram. É que a nossa mente foca justamente naquilo que deu errado, naquilo que a pessoa... Mas se você observar, teve tantas outras que foram usadas por Deus e são usadas por Deus. Então, se você vem machucado de alguma igreja, ou se você se machucou aqui na igreja, deixa eu te falar, Deus quer te curar na igreja, Deus quer te curar através de pessoas, só que você tem que se abrir e querer isso. Isso é um nível de fé. Então, queridos, eu quero... Meu Deus, essa palavra tem falado muito ao meu coração. Então, se você quer viver outras dimensões, permita-se a obedecer a Deus e seguir em frente naquilo que Deus está falando para você e pare de cavocar aquilo que Deus já enterrou. Pare de cavocar aquilo que Deus já enterrou. Quinto ponto, para viver em fé, precisamos focar em Cristo. Pedro olha para Jesus, caminha, mas quando ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Queridos, Deus vai te fazer prosperar no meio da tempestade. Deus vai fazer você caminhar sobre as águas no meio da tempestade. Você não entendeu ainda que a vida é sobre tempestades, mas a vida também é sobre um Deus que nos cuida no meio da tempestade. Sabe qual é o problema? A gente quer esperar a tempestade parar para a gente avançar. Avance em meio à tempestade. Se Jesus está dizendo para você avançar. Porque ele caminha, Jesus salva e leva para dentro do barco. A tempestade está acontecendo ainda. E quando ele entra no barco de volta, aí Jesus cessa a tempestade. Mas aí Pedro já está dentro do barco. Então você não precisa mais ficar esperando o tempo perfeito para fazer algo novo diante de Deus. Faça logo. Faça. Se conecte com os homens de honra. Ei, se tem homens de honra que não está no grupo dos homens de honra, mulheres que não estão no grupo das mulheres posicionadas, ei, muda de vida o quanto antes. Você não nasceu somente para trabalhar, para de querer acumular as coisas, porque senão você tem um grande risco de no final da vida, eu não sei quando, ficar cheio de coisa. Só com as coisas. Só com as coisas. E coisa é importante, mas não está acima da nossa eternidade. Então, a fé, ela está baseada na eternidade. A fé está baseada na palavra. E aí sim, Deus nos dá unção, sabedoria, para a gente administrar as 3 áreas da nossa vida. Espiritual, recursos e vida social. É isso. Espiritual, material, que são os recursos, e vida social. Irmão, fica um tempinho depois do culto, conversa com alguém diferente. Mostra os dentes, talvez é um dentista, alguém vai te ajudar. Amém? Para de acelerar, mas amanhã tem que acordar cedo. Eu também tenho que acordar cedo. 7 horas eu estou fazendo a live, tem que acordar mais cedo, tem que preparar as crianças. Se bem que as crianças estão grandes já, eu digo, se arruma e vão, tchau. Não é só você que tem que trabalhar segunda-feira. O pessoal que está na cantina também. O pessoal que está cuidando das crianças e ministrando as crianças também. O
pessoal que está no parque também. Você entende, irmãos, que uma fé verdadeira, genuína e madura olha para as pessoas em volta? Mas eu sei que a gente chega na igreja pensando em si. Eu quero. Sim, ok, um abraço, uma palavra, mas depois você começa a olhar em volta. Opa! Até porque assim resplandeça a vossa luz diante dos homens e vejam as boas obras para que glorifiquem a Deus que está nos céus. Pastor, como é que eu sei que a minha fé está amadurecendo? É que quando você começa na igreja de um jeito, e você quer tudo, e você pensa só em si, mas depois você começa a analisar. Eu quero as bênçãos de Deus, eu quero obedecer a Deus, mas agora eu tenho um irmão aqui para ajudar, agora eu tenho alguém aqui para auxiliar. Ei, eu não quero entrar nessas rodas aí não, essas rodas aí Jesus não senta, eu não quero estar nessas rodas. Minhas rodas é de edificação, de cura, de reconciliação, de edificação. Se não tem isso aqui, não querem esse tipo de conversa, eu não vou ficar. Eu quero edificar, porque a minha fé quer edificar algo nessa terra, não destruir. É sobre isso. Hebreus 12:2 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A verdadeira fé não vai nascer das circunstâncias, não, querido. Vai nascer com os olhos fixos em Jesus. A fé genuína é aquela que declara palavras de bênção no momento mais difícil da vida. Diagnóstico de enfermidade ou de doença? Não foi o diagnóstico que veio a doença já estava lá. Agora você declara palavras de fé e de cura. Irmãos, para finalizar, convido o pessoal do louvor vir. Vamos mais? Vamos então. Então vamos. Meia-noite. Quando a gente fala sobre fé, todos nós aqui temos dificuldade de entender plenamente sobre fé. Não é só você, não. Todos nós temos dificuldade de entender a visão que Deus está nos dando na frente. Mas observe aqui, no presente, Deus sempre vai te dar sinais e uma instrução clara para você obedecer. Ele pode não dar toda a instrução, mas Ele vai te dar uma instrução hoje, uma instrução amanhã, outra depois, e cada instrução obedecida, promessa e bênção revelada. Não pensa que a bênção em primeiro plano é o que Deus tem para te dar. É uma palavra, é uma visão, é um recomeço, é uma inspiração, é um renovo na alma, é a cura, é a salvação. Queridos, as maiores bênçãos de Deus não estão em coisas, mas estão aqui, dentro de nós, para fora. Depois vem as coisas de fora. E nada melhor do que andar em paz, em meio às tempestades. Está todo mundo olhando para ti e dizer, agora vai parar, agora é isso, e você está em paz, porque sabe que o papai está aqui contigo. Vamos, meu filho. Vamos. O inferno só faz barulho. E eu não quero ser porta-voz dele. Pegar? Não. Nós somos filhos de Deus, chamados para proferir palavras de fé, coragem, restauração, amor. Amém? Então manifeste a sua fé. O que você está construindo? Enfrente as tempestades. Você está com tempestade na família, no casamento, no trabalho, é financeiro, é emocional, é espiritual, não sei. Mas Deus está te capacitando nessa noite para você enfrentar as tempestades em Deus. Ei, não é ficar omisso, fazendo de conta que não tem nada. Fé não é negar. Fé é você dizer, eu tenho um problema. E eu estou buscando a Deus para resolver esse problema em Deus. Fé não é você negar. Fé é você reconhecer a sua realidade, porque ela é sua. Isso é fé. A casa não está bem, os filhos não estão bem. Ei, Deus, a minha casa
precisa de restauração. E eu estou aqui como homem, ou você mulher, para buscar ao Senhor e fazer parte dessa restauração. Mesmo que você não consiga enxergar pelos olhos naturais, mas enxerga pelos olhos espirituais. Você não vai conseguir viver pela fé do seu marido, viu? Você não vai conseguir viver pela fé da sua esposa. Fé é pessoal. Mas é tão interessante que aquele que está firme na fé, as pessoas em volta, elas são fortalecidas, elas conseguem desfrutar junto, você vai transbordar. Gente, quem tem fé é bom de estar junto. Sim ou não? Agora, queridos, a gente tem aflições. A gente tem aflições, mas a gente tem um Deus que está cuidando de nós, que está nos preparando, que está nos cuidando no meio da tempestade e que está nos levando para a eternidade. Então não tenha medo de caminhar sobre as águas, não tenha medo de afundar, tenha medo de não pedir para Jesus para te salvar. Cuidado com orgulho, cuidado com aparência. Não, Deus não é aparência, Deus é essência. Te agradecemos, Pai.